Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa live de hoje. Nosso convidado é o professor Diego Holanda, da LIFES, né, da Liga Independente de Palmeiras dos Índios, de Futsal de Palmeiras dos Índios, e também professor do Complexo Educacional Agostiniano. Vamos aguardar que o professor Diego entre aí na nossa live, né, e outras pessoas também entrem para acompanhar esse nosso bate-papo. Também vamos disponibilizar esse conteúdo posteriormente no YouTube, na nossa página, no nosso perfil no YouTube, para que posteriormente as pessoas possam também acompanhar esse bate-papo através do YouTube, tá certo? Terminando a nossa live, nós vamos deixar disponível, obviamente, por 24 horas no nosso perfil. Depois vai estar disponível também no canal do YouTube, tá certo? Você acessa lá meu canal, professor Júnior Fernandes, professor Fernandes Júnior, perdão, assim que está lá no YouTube também. Aproveita e acompanha o nosso conteúdo lá, né? Vamos postar todas as lives que vamos fazer aqui, vamos postar também lá no canal do YouTube, tá certo? Você pode acessar, se inscrever no nosso canal e acessar também o conteúdo que nós disponibilizamos por lá. Além dessas lives, outros conteúdos também que nós disponibilizamos lá no canal, tá certo? Vamos aguardar o professor Diego entrar na nossa live, ele chegou por aí, e nós vamos convidá-lo, tá? Abraçar meu amigo Glaubson, também meu amigo Enéas, lá da Paraíba, acompanhando também a nossa live. Olha ele aí, chegou o nosso convidado de hoje. E aí, Diegão, tudo bem? E aí, Júnior? Beleza? Tudo na paz, Família graças de a Deus. Tô. Tá ouvindo aí? show de bola, então. Diego, de pronto, agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo aí, falar um pouco sobre a sua trajetória, falar um pouco sobre o futsal, nesse papo bastante, tenho certeza que vai ser bastante proveitoso para todos nós, porque você é um dos caras que estuda bastante futsal, é uma das referências não só em Palmeiras, né, na cidade, mas no estado também, não só pelo trabalho que você faz, não só pela sua forma de tratar o futsal, mas também pelas conquistas, né? Essas conquistas, elas são fruto de um trabalho muito bem feito, de muito estudo e muita dedicação que você tem pelo futsal. Obrigado por aceitar o nosso convite, Diego. Obrigado a você, Júnior, pela oportunidade que tá dando, né, da gente falar um pouquinho do que é o futsal, no nosso ver, né, a nossa verdade do futsal, e fazer com que a gente passe também um pouquinho do que a gente aprende, né? Ter essa troca de conhecimentos que é muito importante. À medida que a gente vai falando, a gente vai aprendendo também. Exatamente. Sempre falo, né, para os meus alunos que sempre que eu ministro uma aula, eu aprendo também. Não só estou ali ministrando a aula, mas estou aprendendo também, porque a gente sempre tem muito, muito mesmo a aprender. Engana-se aquele que acha que sabe de tudo, né, Diego? Ah, com certeza. A gente, a cada curso, né, a cada fala, a cada conversa que a gente tem com outros profissionais, a gente vai aprendendo e vendo que a gente, a cada dia, tem algo a mais, né, a aprender e um pouquinho também a passar. Então, às vezes, a gente vai para um curso de um profissional e quando esse profissional faz outro curso, a gente fica com aquele receio de ir àquele curso, mas sendo o mesmo conteúdo, a gente vai ver que tem muito a aprender novamente, né? Então, eu acho que se a gente marcasse aqui mais de uma live, a gente falaria de outras coisas, mesmo sendo o mesmo tempo, né? Então, sempre a gente tem alguma coisa a aprender. Sempre tem como enriquecer, né? Com certeza. Sempre tem. Pois é. Diego, atualmente você está na LIFES, esse projeto vencedor, também no Complexo Educacional Agostiniano, tem outras atividades também. E como é que surgiu o Diego para o futsal? Começou como atleta, já começou como técnico? Fala para a gente aí do seu início no futsal. Bem, o futsal eu iniciei de teimoso, né? Primeiro, fui tentar jogar, mas não tinha tanta habilidade, né, para ser um jogador de alto rendimento, né, de alto nível.
mas fiz parte dos times do colégio no tempo Paulo Freire, né? Que logo no iniciozinho mesmo, Fundamental 1, a gente já começou a jogar o futsal com as regras ainda antigas, né? E a paixão veio cada vez mais aumentando pelo esporte enquanto atleta, né? Escolar. E quando eu fui para o Agostiniano, que no tempo era Santo Agostinho, já era o professor Tiago, e logo na sequência entrou o professor Maricrelson, que foi onde realmente eu comecei a ver o futsal, né, com outros olhos. A gente começou a competir fora da cidade, e essas competições, elas faziam com que a gente, a cada dia, gostasse mais de treinar, gostasse mais de jogar o futsal, né? E isso marcou a minha trajetória enquanto professor de futsal, porque eu gosto muito de competir. Independente do resultado, independente do que a gente venha conquistar, mas eu amo estar dentro da competição, seja ela como Aquela técnico, atmosfera seja, de competição, né? mas quero estar no futsal. E estourei a idade, terminei o ensino médio e já entrei na educação física. E no primeiro período do curso, eu já iniciei a lecionar, né, a educação física e, em específico, o futsal, lá no Colégio de Superação, que antigamente era São Vicente de Paulo. Então, foi o meu primeiro contato como professor mesmo. E no primeiro ano a gente já foi para o GEAL, com o feminino. Conseguimos o terceiro lugar do futsal feminino, e para mim foi marcante demais aquele ano, porque foi onde eu realmente vi e vivenciei, né, a parte como técnico, como professor. Então, dali a gente começou a seguir a carreira mesmo e se especializando a cada dia. Muitas pessoas entram no curso de educação física pelo próprio curso, é mais uma questão mais global, mas você já entrou no curso de educação física já com essa visão de querer trabalhar especificamente com futsal. Além da educação física, claro, é a educação física escolar, mas trabalhar diretamente com o futsal. Isso. Eu sempre quis o futsal, né? Tive outras oportunidades, fui para o campo em 2010, se não me engano. No CSE, fiquei como preparador físico com o Tiago Norinho, né? E a gente entrou mesmo como experiência naquele ano. A gente não tinha tanto conhecimento, na verdade, do que era a preparação física, né? Mas, felizmente, a gente fez um trabalho bem legal lá naquele ano. O CSE chegou na semifinal, no Sub-20, uma equipe muito, muito competitiva, por sinal. E eu vi que o que eu realmente queria era o futsal, era o treinamento, não apenas a parte física, né, como preparador físico. Já que você falou dessa sua passagem pelo futebol, o que ficou de influência do futebol para o futsal? Teve alguma relação? Você olhou assim, não, isso aqui não é o que eu quero, nessa breve passagem pelo futebol? A gente está falando aberto, né, então a gente tem que falar o que realmente acontece e o que a gente vivenciou. Então, naquele ano, a gente via muita trairagem por parte dos profissionais que realmente estavam ali, né, que deveria ter aquela união, e um queria fazer de um jeito, outro queria fazer de outro jeito, e acabava que, no final, não dava certo por conta dessas indecisões, né? Não chegava no planejamento final. A gente, como preparador físico, a gente via quem eram os atletas que estavam realmente condicionados e aptos a atuar em uma partida. Mas sempre a decisão, pelo menos aqui no tempo da gente no CSE, né, a decisão final era do técnico. Então, o técnico sempre escala a opção dele, independente da gente falar que o atleta estava bem ou não. Tá? Então, aquilo ficou frustrante no tempo, mas que a gente vê que é a realidade, né, do esporte, eu acho que mundial, e mais para a nossa realidade, né? Como a gente vê hoje o CSE, vamos falar mais, né, do CSE, porque é o que a gente vivencia, é o time da nossa cidade. Atletas que vêm
como a gente já viu, atletas ganhando X, sendo que recebe Y. Né? No contrato é X, mas o valor que ele recebe é Y por conta que tem as tramóias por trás, né, do futebol. Que eu acho que tem também no futsal de elite, né? Ô Diego, e você falou da sua trajetória curtinha também lá no colégio, que a época era São Vicente, na Superação, que hoje é a Superação, antes era São Vicente, você passou um tempo por lá. De lá você foi para o Agostiniano. Fala para a gente sobre o início do trabalho lá no Agostiniano, como é que foi a sua inserção lá, já chegou direto para trabalhar com o futsal. Isso, no Agostiniano, o Mari Creus, né, que antes era meu professor, continuou ainda no colégio, depois que a gente saiu do ensino médio, e ele teve que ir para Maceió no tempo. E foi ele que me indicou no Agostiniano no tempo. Diego, eu vou interromper um pouquinho porque a sua conexão tá instável. Eu vou interromper e vou chamar novamente, tá certo? Ah, beleza. Vou fazer isso então. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Diego para dar uma melhorada na conexão e aí a gente vai dar sequência ao nosso papo, né? Ao nosso papo com o professor Diego, que já está de volta aí. Vamos lá, Diegão, vamos dar sequência. Você falava do início lá do trabalho, né, do Agostiniano, antes mesmo de chegar no Agostiniano. Pronto, então, o professor que era o Mário Creuso, ele teve outra oportunidade, né, em Maceió, teve que se ausentar aqui de Palmeira, e eu entrei no Agostiniano por indicação dele, no tempo. Então, entrei meio receoso, né, por conta que eu saí em 2007, lá como aluno, e retornei em 2009 já como professor. Então, praticamente o público que seria meus alunos, era o público que eram meus colegas. Né? 2 anos a menos que eu. O terceiro ano, no caso, os alunos tinham 2 anos a menos que eu. E eu iniciei já no futsal, mesmo como aula prática do futsal. E foi bem interessante porque a gente tinha que saber dividir, né? Essa questão Diego, de 2007, que era o aluno, né? Era o atleta de futsal, e o professor, que era agora, no caso, naquele ano, em 2009, né? E foi bastante proveitoso o início, eu acho que foi até melhor, por conta que eu já conhecia a maioria dos alunos, né? E desde então eu já adquiri o respeito deles, por conta do conhecimento que a gente tinha, daquela amizade, né? E, graças a Deus, naquele ano a gente já começou a competir, o GEPI a gente já foi campeão de várias categorias, né? No ano seguinte, a gente foi para a nossa primeira competição, fora da cidade, foi em Arapiraca, que era o antigo Jogos Interativos, que era bastante competitivo, eram colégios, escolas de vários municípios, e a gente teve muito êxito naquelas 2 edições, a gente foi para, se não me engano, 3 edições, e em todas a gente voltou com troféus. Então já era um trabalho que tinha no futsal, lá no Santo Agostinho, que era do Mari Creuso, e que, aí eu entrar na parte, né, prática, no caso, na minha realidade, eu comecei a colocar o meu modelo de jogo, o que eu achava do futsal, né, enquanto professor, e deixei de lado o que o Mari Creuso utilizava. Então a gente começou a mudar as nossas metodologias de treinos, eu comecei a ver que realmente o que eu fazia no início não deveria ser feito, né, posteriormente, então a gente não tinha tanto conhecimento naquele momento, e à medida que a gente foi desenvolvendo, a gente foi aprendendo mais, né? E graças a Deus a gente está indo até hoje, ainda estou lá, então são 11 anos, né, de casa. Quando o povo fala de Diego, já fala Diego do Santo Agostinho, né? Então a gente já tem aquela referência de onde a gente trabalha, né? Então é muito gratificante isso. Interessante é que você saiu, e acontece com algumas pessoas, de trabalhar na mesma escola que estudou, né, para alguns, e isso às vezes até de imediato, né, terminando o ensino médio, já indo para a faculdade e voltando para a unidade escolar para trabalhar.
Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação em que, para muitos, é complicado, não é que eu diria complicado, mas algumas pessoas demoram a deixar esse perfil por exemplo, o Diego jogador, atleta, né, para o Diego professor. Então, são costumes diferentes, é uma postura diferente, que muitos, mesmo com muito tempo de profissão, ainda continuam com esse jeito, né, com essa forma de agir. E todos nós sabemos que o profissional ele deve ser bem diferente, o professor ele deve ser muito diferente do atleta, no tocante a atitudes, postura, tudo isso. E uma coisa que você fez muito bem e teve, né, soube separar, soube diferenciar a questão do atleta para o técnico, mesmo estando ali naquela mesma unidade, naquele ambiente familiar já que você estava, né, já era familiarizado há algum tempo com aquele ambiente ali do agostiniano. Isso, foi muito bom, né? Foi bem interessante. E no CSE mesmo, voltando só para essa questão da idade, né? No CSE a gente treinava o sub-20 e eu tinha 20 anos. No caso, eu tinha idade de estar jogando a competição, mas era preparador físico. E naquele tempo mesmo, 2010, o time inteiro, depois vieram chegando alguns atletas de fora, Maceió, Arapiraca, mas o time inteiro era de Palmeiras e o time inteiro eram as pessoas que conviviam comigo no dia a dia. Né? Tem uns ainda que são meus colegas próximos, o Dio, que é o Marcelo, o Galeguinho, deles, que é professor de educação física também. E a gente tinha aquele convívio de colega, né, de amigo, e passamos a ter uma referência maior, né? No caso, eu era preparador físico, eles eram atletas. E a gente soube dividir muito bem isso, por sinal, a gente não teve nenhum atrito com eles. Eu acho que até favoreceu, né? Porque a linguagem era a mesma. A gente tinha aquele acesso de conversar com eles diretamente, não ficar com arrodeio, né? Infelizmente deu tudo certo. E no Santo Agostinho, com o futsal, né? Também a mesma coisa, sendo que eu tinha uma idade superior aos alunos. Era um pouquinho diferente, porque eu tinha já essa maturidade a mais do que aqueles alunos, né? E tive a experiência também de começar a lecionar, né, a educação física teórica, que lá a gente tem essa divisãozinha, até por falta de espaço para ter a junção da prática e da teórica, né? Então a gente trabalha no ensino médio só teórica e a prática ela é no horário contrário, que são os esportes oferecidos pelo colégio, que é o futsal, que é o handebol, o vôlei, a natação. Então tem diversos esportes que eles possam vir a praticar. E quando eu fui para teórica, eu acho que foi mais complicado do que a prática, porque a prática eu já tinha a vivência, né? E a teórica, como a gente sabe, a nossa área ela não tem um suporte tão grande de materiais didáticos, de materiais que a gente possa seguir aquele padrão. Então eu tive que elaborar o meu próprio plano de aula, o próprio conteúdo que eu iria lecionar, né, no ensino médio. E tive um pouquinho maior dificuldade, mas até hoje também estou lá no ensino médio como professor de educação física. Então, felizmente, a gente conseguiu superar todas essas barreiras que era advinda da imaturidade que a gente tinha naquele tempo, né? Era normal. E você, desde que ingressou, né, começou, você falou que no começo tinha algumas atuações que não as faria hoje, porque é típico do ser humano, essa evolução, né, mas sempre buscando essa melhoria técnica, essa melhoria teórica, porque você sempre participando de cursos, de capacitações, inclusive você é pós-graduado em futsal e em treinamento esportivo, né? Então, sempre buscando essa melhoria para oferecer o melhor para os seus alunos, tanto na escola como também na LIFES. Vamos falar da LIFES daqui a pouco. Isso. Então, como a gente tinha conversado já no início, tem algumas ações que a gente faz quando está começando, né? Principalmente quando a gente está começando, porque a gente quer aplicar o que a gente tinha, né? Eu queria fazer as aulas práticas de futsal, os treinos de futsal, da maneira que eu fui treinado, sendo que o esporte ele vai evoluindo, né? A cada dia, a cada hora a gente tem algo novo aí, né?
Nessa pandemia, a gente está vendo aí várias lives bem interessantes, os profissionais super capacitados, né, do alto escalão do futsal. E a gente vê que sempre tem algo a mais, sempre tem algo novo. Então, naquele tempo, eu fazia coisas que hoje eu já não faço mais. Que uma delas é a perda de tempo. Né? A gente perdia muito tempo na parte física, que eu acho que ainda tem pessoas que fazem isso. 20 voltas ao redor da quadra. Driblar cone. Né? São coisas que chute sem nenhuma pessoa ou alguma oposição. Então, como é que a gente vai treinar uma coisa? Falamos pilas, né? Pois é, a fila que ia de uma trave para outra. Né? Quando o menino vinha chutar pela segunda vez, já tinha acabado o treino. Né? Então, a gente perdia muito tempo em coisas desnecessárias. E hoje a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo, né? Que em média é 60 minutos, a aula, né, o treino. E se a gente ficar com coisas desnecessárias, a gente não vai focar no que realmente é importante para aqueles atletas, né? Então, é o que a gente tenta fazer hoje é maximizar o treino. Evitar essas perdas de tempo. Como a gente via no futebol, os caras, para condicionar fisicamente, subia o Cristo do Goiti, né, correndo. Subia aquelas arquibancadas correndo do CSE. No jogo a gente não vai ter Serra do Goiti, a gente não vai ter escada, né? Então a gente tem que buscar ao máximo a especificidade do esporte, né? Porque senão a gente está perdendo só tempo. Trazer para o nosso treino o que vai acontecer no jogo, né? Para ficar bem próximo da realidade mesmo. Então, nessa situação que a gente sempre coloca, às vezes umas pessoas, não, está criticando o trabalho dos antigos. Não, não é isso, é porque as coisas evoluem, né? A gente tem que fazer o que está em evidência, o que está mais propício para o momento. Isso que se fazia era o que se tinha de verdade, né, para aquele tempo. Então as coisas vão evoluindo, não só no futsal, não só no futebol, mas em qualquer esporte, né? A gente até conversava recentemente, o treino que você deu há 5 anos, você não vai fazê-lo hoje, né? São coisas totalmente diferentes, ou seja, sempre há evolução em todas as modalidades, não só nas modalidades esportivas, mas também na fisiologia, na preparação, enfim. Tudo isso, todas essas são evoluções que a gente tem que acompanhar. O que a gente não pode é ficar parado no tempo, né? Tem que fazer o que há de mais novo e ainda mais agora com a velocidade da informação, com as coisas as informações que chegam tão rapidamente, tem que aplicar o mais breve possível, porque senão o seu adversário vai aplicar e vai tomar proveito disso. Com certeza. Naquele tempo era a verdade dele, né? Aquela era a verdade da gente. Então, o que a gente tinha de conhecimento, a gente aplicava, né? Então, não é que era errado fazer aquilo. Como você bem explanou aí, é que as coisas estão evoluindo, o treino, os métodos de treino, e a gente tem que estar sempre seguindo o que há de melhor, né? Não tem uma receita de bolo, treinar, não tem essa receita pronta, senão era muito fácil, né? A gente aplicava aquela receita e já saía o produto. Então, a gente trabalha com pessoas e cada pessoa ela tem a sua especificidade, cada pessoa tem a sua individualidade biológica. Então, não tem como trabalhar de uma maneira geral se cada indivíduo ele tem a sua individualidade. Né? Então, a gente tem que trabalhar conforme o que a gente tem, os atletas que a gente tem, né? O grupo de pessoas que a gente está inserido. E até também com o que a gente tem de mão de obra, né? Porque é muito fácil a gente pegar um clube que tenha materiais de alta tecnologia e a gente... Estrutura, né? Só um instante. Dá para ouvir agora? Dá, tranquilo. Pronto. E a gente ir para um clube que não dá nenhum suporte. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar conforme o suporte que é dado ao professor também, né? Fazer o melhor com a estrutura que tem, né? Com certeza.
E é uma coisa que a gente vê muito, né, Júnior? Você que participa de reuniões com professores, em congressos técnicos, e a gente vê muitos professores reclamando, principalmente aqui na nossa realidade, de não ter materiais específicos para trabalhar, de não ter quadras adequadas, de não ter o espaço para que seja feito da melhor forma. Sendo que eu sempre questionei essa questão, porque se a gente tem, independente de ser melhor, igual ou inferior à sua ou à dos outros colegas, a gente tem que fazer da melhor forma, né? Eu trabalho também na Unopar com o futsal também, né? No ensino superior. E as minhas aulas, eu comecei a trabalhar apenas com uma bola. As aulas práticas, eu trabalho apenas com uma bola. Dou os exemplos com mais de uma bola, sendo que eu tento focar o máximo nas atividades apenas com uma bola. Para que esses professores, né, esses acadêmicos agora, quando a gente encontrar eles nas nossas reuniões, eu sempre digo a eles que eles não venham com essa desculpa de que não montou uma equipe, de que não tem um time, por conta que só tem uma bola. Né? Então, tem como fazer. Não tem como fazer igual a fulano lá, que tem 10, 15 bolas, que tem uma quadra de alta qualidade, mas já para fazer dentro da sua realidade. Né? O que não pode é a gente vir sempre com desculpa. Isso é que realmente acaba com o esporte da nossa cidade. E a gente vê como vem acontecendo, né? Infelizmente. Acabar com essa teoria do coitadinho, né? Eu não faço porque eu não tenho, eu não faço porque não me dão condições, eu vou ficar por aqui porque não dá, não tenho como fazer, ou seja, sempre há essa desculpa, né? É interessante essa sua fala quando você foca nos trabalhos com apenas uma bola para esses futuros profissionais, né, os acadêmicos de educação física, porque eles vão fazer parte certamente da maior parte da população de professores, que tem pouca estrutura. São poucos que vão conseguir estar numa escola, vão ter a sorte, podemos colocar assim, de estar numa escola que ofereça estrutura. Às vezes as pessoas imaginam, não, é uma escola de grande porte, mas nem sempre a escola de grande porte dá um suporte bom para o esporte, para a educação física em geral. Né? Às vezes uma escola do município ou do estado tem muito mais estrutura do que uma escola, eu falei de grande porte, mas seja lá qual for o porte da escola particular. Ou seja ela escola pública ou particular, na maioria dos casos vai encontrar dificuldades e pouca visão para o esporte. Né? São poucas as escolas que têm, de fato, essa visão ou dispõem de um espaço físico para que o esporte seja desenvolvido. Ou seja, a maioria dos acadêmicos os acadêmicos hoje, que serão os profissionais de amanhã, assim como os profissionais de hoje também, eles vivem essa realidade de ter pouco material, inclusive utilizando o seu próprio material, o material que consegue para que possa dar um subsídio maior para essas aulas que eles ofertam, seja do esporte ou seja da educação física escolar, que é o mais usual também. Sempre vão lutar com essa falta de estrutura, Diego. Com certeza. Então é sempre o que a gente tenta pregar, né, a eles, para que evite também só reclamar, só dizer que não dá e procurar fazer. Né? A gente vê, vamos falar do agostiniano, que é a minha realidade, né? A gente vê o agostiniano, hoje é um colégio de grande porte na cidade, sendo que no início não era. Né? E, felizmente, o meu trabalho hoje, ele é reconhecido e a gente consegue atingir os êxitos com as equipes por conta que a gente tem muito suporte da direção para a gente fazer o que realmente a gente acha que é certo. Né? Ela não breca a gente em fazer nada. Se eu quero ir para uma competição, se o colégio tem condições de ir, a gente vai. Muitas vezes eu não falo nem a ela que a gente vai competir em tal cidade, em tal local. A gente se organiza com os alunos, se organiza com os pais. Dá para ir? Dá. Vamos? Vamos. Entre em contato com a coordenação e pronto. Então, o bom de trabalhar em ambientes assim é que você tem autonomia. Né? Você tem como desenvolver o seu papel, tem como desenvolver o seu trabalho.
Infelizmente, tem outras instituições que não dão o suporte necessário para que o professor faça o trabalho, né? Contrata o profissional, mas infelizmente não deixa o profissional trabalhar. E muitas vezes, que eu acho que é muito a nossa realidade, o professor é o culpado do que vem acontecendo com o esporte da nossa cidade, né? A gente vê as competições escolares na cidade, ou mesmo as competições abertas, onde tem mais equipes de fora do que da própria cidade. A gente vê 2 ou 3 equipes da cidade que vêm competindo sempre, né, que são as mesmas equipes, e infelizmente a gente vê as outras que nunca aparecem nas competições, né? Eu, no meu ver, procuro competições de alto nível. Então a gente vai para Campina Grande, a gente vai para Maceió, a gente disputa o Alagoano, a gente vai buscar competições de nível para que os nossos alunos eles consigam evoluir com equipes melhores do que a nossa, né? Eu acho que aqui o que está faltando é os professores realmente buscar isso, buscar um nível, buscar a competição, incentivar esses meninos a participarem, porque se não há um objetivo no final, como é que eles vão treinar? Eu vou treinar só para treinar? Eu vou ter aula de futsal só para ter aula de futsal? E o que é que eu quero com isso, né? Eu acho que se acabasse as competições no Agostiniano, se acabasse as competições com a Lifes, a gente teria uma redução drástica de alunos que teriam no nosso esporte. Porque o que motiva eles é essa competição, né? O perder, o ganhar, isso é consequência. O que eles querem é participar. Você também participou de muitas competições, como atleta, como professor. Eu também, né, participei de algumas viagens. E o que realmente fica para mim do esporte em geral, do que me marca no esporte, são essas viagens, são essas competições, é a interação com o outro público, é a interação com os meus próprios amigos dentro de um alojamento, dentro de uma van, dentro de um ônibus. Então, isso me marca até hoje. A gente, quando se encontra do nosso tempo, os atletas, as conversas são as mesmas. Eram as viagens, eram as resenhas, né? Era o que realmente a gente vivenciava no esporte. Então, o esporte, ele tem que ser vivido. A gente tem que viver o esporte. Se a gente ficar dentro de uma quadra, treinando, ou achando que está treinando, e não sair, os alunos eles vão ter qual vivência? Tá? O que é que vai ficar para eles depois que eles forem adultos, depois que eles forem pessoas da nossa sociedade, né, comecem a entrar no mercado de trabalho. Então, isso é o que realmente marcou a minha vida, foram essas vivências, né? Então, é o que eu quero passar para os meus alunos. É importante porque eu sempre costumo dizer que não adianta você ter um quadro de medalhas cheio se nenhuma delas tem uma história por trás, né? Não adianta você o competir pelo competir e sem você ter aquele afeto com o seu grupo. Não só o afeto, mas você ter a consciência de quanto você se preparou, do quanto você teve competência para aquilo, né? Porque as histórias, né, as histórias mesmo, o que fica mesmo é essa fraternidade entre atletas, entre as equipes, que sempre você postar uma foto ou se encontrar com alguém, você vai sempre lembrar de boas histórias, né? Ter boas lembranças daqueles momentos vividos no esporte, dentro daquilo que você viveu. Outra coisa, Diego, você falou da quantidade de alunos dentro do esporte na escola, eu arrisco ir mais além, pelo seguinte: tenho certeza que você tem consciência disso e as pessoas que compõem o Agostiniano têm consciência disso também, que acabando o esporte na escola, diminui o número de alunos também, não só no esporte, né, mas na escola em geral, porque algumas escolas ainda não se aperceberam de que o que é investido no esporte é investimento para o crescimento da escola. O Agostiniano cresceu muito também, claro, com a estrutura, com o investimento que a proprietária fez na escola, a excelente qualidade do ensino, isso é inegável, mas eu tenho certeza que tem uma contribuição muito grande que foi dada para esse crescimento da escola pelo trabalho que você fez
pelo trabalho que foi feito, pelos que por lá passaram, pelo trabalho que você faz, na verdade, trabalho seu, do Murilo, do Samuel, da Aline, enfim, me perdoe os que eu esqueci dos demais da equipe, você vai me lembrar o nome dos da equipe da escola, né? Mas vocês, como professores de educação física, vocês que levam a escola para as competições esportivas e fazem esse trabalho muito bem feito no esporte da escola, certamente tem uma contribuição muito grande também para o crescimento da instituição de ensino, que muitas escolas não se atentaram ainda para isso, né? O quanto elas têm a ganhar com o investimento no esporte. Pois é uma boa colocação sua, né? Eu vi uma frase de um gestor de uma das escolas que hoje mais cresce no estado, né? Inclusive por conta do esporte. E ele falou que o dinheiro que é gasto no esporte, ele não é dívida, ele é um investimento. Investimento. Então, de certa forma, a gente está investindo, né? É uma divulgação. Hoje, as mídias sociais aí, as redes sociais, as mídias em gerais, elas divulgam muito, né? Sendo que se a gente já tem esse meio de divulgar, a gente já divulga através do próprio esporte, né? A gente chegava em Maceió, no início das nossas competições, ninguém sabia quem era Santo Agostinho. Quem era Santo Agostinho? Chegava lá, ninguém sabia, né? Conhecia o Logos. Cadê o Logos? Eu perguntava logo, cadê a equipe do Logos? Porque o Logos ia para Maceió no tempo com muitas equipes e equipes bem competitivas, né? Infelizmente, começou a crise, né, do esporte em geral lá, e não deram continuidade aos trabalhos que vinham sendo feitos. E a gente vê a realidade aqui na nossa cidade, os grandes colégios das épocas, cada colégio teve a sua época aqui. Sim, sim. Em termos do esporte e em termos de quantidade de alunos, né? E eu acho que não é por acaso as escolas que tinham mais alunos no tempo eram as escolas que o esporte era mais evidenciado, né? E até hoje permanece isso. Então, como você bem falou, o que está faltando é os próprios gestores, né, os diretores das instituições, elas adotarem essa visão, né? Ver que o esporte ele não é só um dos conteúdos da educação física. Ele tem que ser praticado, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser investido para que ele dê o retorno que o colégio precisa, né? Então, você colocou isso muito bem. Aproveitar, mandar um abraço aqui para algumas das pessoas, não vamos ter como referenciar todas, né, mas tem aqui o Flávio, lá de Arapiraca, que faz um trabalho muito bom, com as equipes dele, na educação física em geral e também nas equipes, né, o nosso amigo Flávio, o Dedê, né, que foi seu parceiro aí de muitos momentos, né, o nosso amigo Rodrigo Medeiros também, Yasmin, o Murilo está por aqui também, ó. O Murilo está por aqui também. O Jefferson Thiago, que vai estar com a Ele já gente. entrou pelo nome, né? Foi, ele falou da. Ele já entrou falando do cabelo, sabiá do corte. Foi, Tem jeito não, o foi. dele não tem jeito não. Quem gosta da resenha é ele, né? É, O Jefferson também, lá de Arapiraca, que faz um trabalho muito bom, vai estar com a gente também conversando aqui, né, também nas nossas lives, enfim. O nosso técnico agora de Angola, né, mas já foi técnico da Seleção Brasileira de Handebol, o Morten Souba, que também esteve por aqui, já passou aqui também, já entrou na nossa live, enfim, muitas pessoas aqui fazendo a participação, mandando mensagens aqui, né, perdoe se a gente não tem como referenciar todos aqui, nosso amigo Aparecido também, que é coordenador da GERE, né, coordenador de esportes da GERE, o Milson também, né, teve por aqui, enfim, uma gama de gente muito legal acompanhando esse nosso bate-papo. Diego, não tem como dissociar o agostiniano, o atual momento do agostiniano no futsal, com o momento da LIFES, né? Porque é o mesmo professor, basicamente os mesmos atletas, né? Parte dos atletas são do agostiniano e fazem parte da LIFES. Eu queria que você fizesse um retrospecto, né? Um retrospecto aí da LIFES, como surgiu a ideia e como está atualmente, né? A LIFES, você explanar um pouco aí sobre essa iniciativa da LIFES, que contribui tanto para o futsal
aqui em Palmeira? Pronto, verdade, né? Não tem como a gente dissociar a Leafs e o Agostiniano. A Leafs, ela foi criada extraoficialmente, né? Pelo professor Garivaldo e o professor Mário. E no início, a Leafs, ela era exclusivamente para realizar competições. Então, a gente realizava a Copa Integração, que foi a primeira competição que a gente fez. Daí veio a Taça Leafs, o Campeonato Palmeirense, que era só a equipe da cidade. E nesse meio termo aí, eu já participava de competições a nível interestadual, né? E estadual, com o Agostiniano. Então, a gente entrava com o nome do colégio nas competições que eram federadas, que eram abertas para clubes, né? E a gente tinha uma certa desvantagem, porque era só alunos do colégio, mas felizmente a gente conseguiu êxitos bem expressivos, até um vice-campeonato do Alagoano Sub-17. Então a gente bateu na trave muito com o Agostiniano, né? Foi vice-campeão, no tempo era o SDA. O SDA era o bicho-papão, né? Do Douglas. Então arrastava tudo. E a gente, em 2008, a gente foi vice-campeão e teve essa sequência. 2009, a gente já entrou com o Leafs. Não, desculpa. 2010 a gente já entrou como Leafs, se eu não me engano. E assim que a gente entrou com a Leafs, a gente também já foi vice-campeão. Então foram 7 anos seguidos com equipes na final do Alagoano. E isso a gente só conseguiu também por conta da junção que a gente teve com o professor Lucas, do Santa Catarina, meu amigo, meu irmão, né? A gente se dá muito bem e a gente treinava separadamente. Eu treinava as minhas equipes no Santo Agostinho, no tempo, e ele treinava as equipes do Santa Catarina lá em Arapiraca. Sendo que o modelo de jogo da Leafs a gente estruturava previamente. Então a gente tinha o nosso modo de jogar. O treino que o Lucas dava em Arapiraca era o treino que eu dava em Palmeira. Então, quando a gente juntava a equipe, não sentia essa diferença, né? Os atletas sabiam o que realmente tinham que fazer, independente de estar junto o quarteto Palmeira-Arapiraca ou tá só Palmeira, tá só Arapiraca, o nosso padrão de jogo permanecia o mesmo. Então, com a chegada do Lucas, a gente fortaleceu muito a Leafs e conquistamos 5 títulos estaduais, né? Foi muito bom, foi coisa que Palmeiras não tinha até então, uma marca expressiva dessa, de uma equipe chegar a ser ex-campeão, né? Como a gente foi, que em 2018 a gente já estava, o Lucas já estava entrando com Santa Catarina e eu estava só com a Leafs. Então, só com os atletas de Palmeiras a gente conseguiu novamente chegar e ser campeão na categoria sub-17. Então, a ajuda foi enorme, né? Fortaleceu muito e deixou marcas para que a gente conseguisse andar com as nossas próprias pernas com os atletas que a gente tem na cidade. Então, ano passado, a gente abriu a escolinha da Leafs e eu coloquei uma regra até para estimular os atletas que são da escolinha, né? Só participa das competições pela Leafs os atletas que fazem aula na Leafs. Então, hoje, a Leafs não tem mais nada a ver com o Agostiniano. Os atletas que participam da Leafs não são os atletas do Agostiniano, não são os atletas do Santa Catarina. A partir do ano passado, os atletas que compõem a Leafs são os atletas da escolinha da Leafs. Então, a gente, em termo competitivo, a gente perdeu um pouco, mas no termo pedagógico mesmo, a gente está ganhando muito porque está dando oportunidade a todos que fazem parte da escolinha, né, a competir. E mesmo só com os atletas da escolinha, a gente chegou ano passado com
O Sub-11 e o Sub-13 foram as únicas equipes que a gente entrou como Leafs. Chegamos na semifinal, fizemos 2 jogos muito bons, né? Com o CRB, uma equipe de alto nível mesmo, sendo que a nossa base, o Sub-13, a gente só tinha 2 atletas, o goleiro e um atleta de linha, que eram realmente do ano base, que era 13. Então, a nossa base todinha era Sub-12, que é uma equipe que, se esse ano tudo der certo, né, acabar essa pandemia e as competições retornarem, a gente já tem uma equipe previamente montada. A gente não sabe se vai ter os mesmos êxitos do chegar na semifinal, mas a gente já tem uma cara de equipe, né? Então, isso é o que eu acho que aumenta mais a nossa, como é que eu posso falar, o nosso nível, né? Porque sempre a gente tem uma equipe que está chegando. A gente joga no 13, mas tem um 12 que está chegando. A gente joga no 11, mas tem um 10 que está chegando no 11. Então, essa sequência de atletas faz com que a gente fortaleça a equipe e todo ano a gente venha competir no alto nível, né? Então, isso é muito bom para a gente. Você falou no caráter pedagógico, foi bom você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que eu destaco bastante, e você é uma das pessoas que dão muita importância a isso, não apenas, não, vocês não vão apenas para o caráter técnico ou competitivo, mas visam muito o caráter pedagógico, o que é muito importante para o fortalecimento, não só das equipes, mas também individualmente, cada aluno desse que vai ter esses ensinamentos para a vida toda. Com certeza. Então, acho que o esporte, como princípio, ele deve tratar os alunos, né, de forma pedagógica e visando a inserção desses alunos, né, na sociedade, para que no futuro eles venham ser cidadãos dignos da nossa sociedade, né? O esporte, ele tem essa capacidade, a gente tem como manipulá-los, né, através do esporte e favorecendo a inserção deles na nossa sociedade. Então, queria só falar de um casinho que a gente teve agora, um grupo mesmo de WhatsApp que foi formado, acho que semana passada, com esses atletas que eu falei que foram vice-campeões alagoano pelo Santo Agostinho. E a gente começou a postar fotos daquele tempo e ficou aquela lembrança muito boa, né, das viagens, coisas que a gente passava despercebido, mas que com as fotos, com as conversas e a lembrança de cada um, a gente resgatou aquele momento todinho da final, da campanha que a gente teve, né, até chegar na Descobre final. novas coisas, né? Acaba descobrindo novas coisas, né? Com certeza. Vai sabendo o que é que eles aprontaram, né, também, que a gente não sabia. Pois é. Mas o mais importante foi eu ver que eles hoje estão com a sua vida trilhados, né? Mais importante do que aquela medalha que a gente conquistou lá em 2008, né? 2011, quer dizer. 2011 foi 2000, uma coisa assim. Eu sou péssimo para data, mas o que fica são essas recordações, né? Então, o mais importante que ficou foi ver eles com o seu caminho trilhado, né? E mais importante do que aquela medalha foi a certeza que a gente fez tudo que poderia ter feito, que cada um se empenhou, deu o seu máximo, né? O título não veio, mas veio a certeza que Palmeiras ia chegar, né? Só da gente ter chego naquele tempo com a equipe de colégio, a gente via o potencial que a gente tinha aqui na cidade, né? Então, eles foram Tem garoto que iniciou da com nossa você. chegada. Oi? Deu para ouvir? Pode continuar. Pode continuar. Como é? Oi? Acho que Deu para ouvir, não, só fala. Tá me ouvindo? Isso. Então, ficou muito, muito marcante, né? E a gente conversando, viu que eles estavam bem encaminhados. Uns estão na faculdade, outros já estão formados, outros já estão trabalhando, tá? Então, eu acho que a essência do esporte, ela deve ser essa. Formar pessoas, formar cidadãos, tirar essas crianças, esses jovens da ociosidade, né? Tirar
do que tem de errado no mundo que a gente vê isso. E o esporte, ele tem essa ferramenta de conquistar, né, esses meninos, de muitos meninos rebeldes, como a gente vê, que outros professores de outras disciplinas falam, que na sala são terroristas, como a gente já escutou muito falar, né? No esporte, não são. Né? São alunos super educados, alunos super competentes no que fazem, não chegam atrasados. Então, acho que o que deve mudar não é o menino, né? Porque o menino é um menino bom. O que deve mudar é a ferramenta da aula, a ferramenta do professor também, para conquistar aqueles alunos e fazer com que ele seja a mesma pessoa que ele é no esporte. Né? Eu acho que a gente teve muito atrito com isso também. De professor de uma disciplina querer cortar o aluno do futsal. E eu nunca concordei com isso. Se ele é bom no futsal, ele vai continuar no futsal. Se ele é ruim na sala de aula, ele deve ser punido na sala de aula, na disciplina que ele está sendo ruim, e não na disciplina que ele é bom. Então isso é muito contraditório. Como é que eu vou punir o menino que é excelente no esporte, que não me dá trabalho? Né? Mas a gente tem essa parceria muito boa com os alunos e com o colégio também. Questão de notas, só joga quem está com a nota boa. Eu pego muito no pé deles para que eles estudem, porque o futuro deles é o estudo. O esporte, a gente sabe que é muito incerto, né? De 1000, a gente vai tirar um que seja... De 1000 não, é bem mais, né? A gente vai tirar um que seja bem sucedido no esporte, no futsal, no futebol. Mas no estudo, só não é bem sucedido quem realmente não fez por onde. Então, isso é o que eu pego muito no pé deles. A gente tem essa parceria muito boa. Colégio, esporte, nota, LIFES e assim por diante. É formar pessoas, né? É o que é mais importante. Eu concordo com você que não deve ter esse tipo de punição, tirar o menino do esporte porque ele foi mal na aula, porque eu nunca vi uma situação contrária, né, de chegar e dizer, não, vou tirar da prova de português porque ele atrasou no treino, alguma coisa assim. Isso não acontece, né? Então, deve cada um tomar conta da sua área. E a gente já ajuda bastante nas demais áreas, né, porque muitas vezes a gente consegue transformar esse garoto, né? Transformar um garoto, como você muito bem colocou, que às vezes está com alguma dificuldade, está precisando, como o povo diz, né, de um aperto, vai estar na aula de educação física, o professor de educação física, o técnico, que tem aquela proximidade maior, aquela intimidade maior com o aluno, de chegar, de conversar, de aconselhar, né, de mostrar como é que são as coisas, mas isso tem que ser claro com uma pessoa que é comprometida com um bom desempenho, como é o seu caso, como é o caso de tantos outros professores, né, que têm essa preocupação mesmo com a parte pedagógica e da formação do caráter do garoto, né, formação mesmo para entregar esses jovens, esses adolescentes para a vida, para a sociedade, de uma forma que eles vão ter, né, toda uma bagagem que eles vão se lembrar para sempre. Não, meu professor de futsal, meu professor de educação física me deu bons exemplos, hoje eu tenho uma referência por causa dele. Isso é gratificante para todos nós, tenho certeza que, inclusive para muitos garotos que, eu acho que já está ficando de cabelo branco já, porque tem garoto seu que iniciou no futsal com você e jogou ano passado sub-20, né? Tem garoto que está aí nessa trajetória, passou um bom tempo aí com você e permanece também, né? Porque você tem projeto aí também no sub-20, no adulto, né? Que a garotada permanece também. Tá bem baixo teu áudio. Deixa Abaixa eu o fechar áudio? aqui para ver. Eu acho que é um. Deixa eu fechar aqui para ver. Tá ok. Enquanto o Diego fecha lá para a gente dar continuidade ao nosso papo, acho que ele já fechou ali a porta do ambiente que ele está. Eu falava Pronto, pode falar agora. a gente fechou Melhorou. essa questão do caráter pedagógico, né, que é sempre muito importante essa nossa contribuição, e eu falava desses garotos seus que iniciaram com você no futsal e hoje estão no sub-20, estão no adulto, né? Você está ficando de cabelo branco já, a idade está chegando, viu, garoto? Isso. Essa molecada que jogou o sub-20, né? Ano passado, foram os atletas que foram campeões sub-17. No caso, em 2018. A mesma base que chegou na final ano passado foi a base campeã sub-17.
Então, a gente vem fazendo esse trabalho com eles. São os alunos nascidos em 2002, 2001, né? E eu acho que foi a equipe que mais conquistou, no meu ver, né? Das minhas equipes que eu formei, foi a que deu mais resultado. A gente teve muitos vice-campeonatos, sendo que eram vices com idades abaixo, né? Mesmo na idade abaixo, eles sempre estavam chegando, né? Chegaram no geral, sub-14, não foram campeões. Eu acho que foi o título que faltou para eles, foi o título do geral. E para mim chegaram prontos para ser campeões, mas o esporte, felizmente, né, não tem essa previsibilidade. É muito imprevisível, a gente não sabe quem vai ganhar. Aí isso é o que é bom. Equipes que não tinham tanta pretensão de chegar, chegaram. E a gente que achava que ia chegar, não chegou. Então isso faz parte do esporte e é o que é bom, né? E felizmente a gente continuou esse trabalho, mesmo depois que eles saíram do colégio, a gente continuou treinando da mesma forma. E entramos ano passado como na Dana Uniformes, que é uma empresa da cidade que eu acho que vem apoiando muito o esporte, o Pedro, e nos deu todo o suporte para a gente participar ano passado. Participamos da Copa Integração Adulto, chegamos na semifinal, brigamos com equipes renomadas no estado, né? Primavera, BM Futsal, do Bebeto, o Ipiranga, Fênix, que foi o campeão, né? E a gente conseguiu chegar na semifinal, perdemos por 2-0 a semifinal para a equipe do Fênix, em um jogo que eles só deram 2 chutes ao gol. Fizeram os gols. Aí a gente chegou muito, criou muito. Infelizmente, não fomos competentes para fazer os gols, né? Foi incompetência nossa em não chegar. E eles foram mais competentes porque fizeram, né? Conseguiram montar uma estratégia que anulou, deixou a gente jogar e vinha no contra-ataque. Foi a proposta de jogo dele que deu certo e foram até campeões, né? O Danilo, excelente profissional também, um homem, excelente pessoa, merecia aquele título, sendo que a gente era uma equipe sub-18, né? Chegou na semifinal do adulto, graças a Deus, foi muito bom. E aquilo amadureceu muito para a gente chegar à final do sub-20, que era nosso objetivo, era o sub-20. Apesar de não estar na idade, a gente tinha pretensões maiores, que era o título. Então, enfrentamos o Romildo, ele colocou aí os clássicos, né? Santíssima e Serra, Santíssima e Leafs e Rio Largo Futsal. Sempre é um jogo bom, sempre vai ter um ótimo jogo, né? E a gente não sabe quem ganha, tá? Eu achava a equipe dele, ano passado, mais preparada do que a minha. Até porque os meninos vinham do título, né? Eles eram atuais campeões, sub-20, alagoano. Já vinham mais rodados, era uma equipe que já estava praticamente estourando, né? Saíram 2 peças, 2 ou 3 peças dele, mas continuava fortíssimo. E a gente conseguiu a vitória aqui em Palmeiras em um jogo impecável da gente. E já fomos para Rio Largo praticamente na prorrogação, né? Mesmo que a gente perdesse, a gente ia para a prorrogação. Só não sabia quem ia levar a vantagem do empate. E lá o jogo foi muito, muito bom mesmo. Para quem assistiu o jogo, assistir um jogo de alto nível, né? Perdemos no jogo normal, em tempo normal. Ganhamos na prorrogação e passamos à final. Na final, pegamos a equipe do Agrimac, que foi a campeã. Perdemos o jogo lá em Arapiraca, em Maceió, desculpa, por 3-1, não me engano. Estava ganhando de 1-0, levamos a virada para 3-1. A gente não conseguiu impor o nosso jogo lá. A nossa defesa baixou demais, a gente não conseguia subir, que é uma característica muito forte da gente, a nossa defesa, que fez com que a gente chegasse à final. Tá? A gente tinha muito posse de bola, mas o que marcava muito o nosso jogo era
a nossa defesa. E não encaixou. No jogo de volta aqui,